com o novo presidente do PSD. Boa noite, Dr. Luís Filipe Menezes. A percepção que existe nos meios políticos e, de certa forma, no país, nomeadamente depois do Congresso, é de que o PSD tem uma dupla liderança. Por um lado, o senhor, eleito em eleições diretas e consagrado em Congresso, e, por outro lado, o Dr. Santana Lopes, que hoje foi eleito líder do grupo parlamentar. Quem é que manda no PSD? Bom, é uma pergunta pertinente, porque existe uma singularidade, de facto, na minha liderança e na liderança do Pedro Santana Lopes no grupo parlamentar do PSD. Primeiro, decorrente do facto de não ser habitual o líder de um grande partido não estar no Parlamento. Depois de não ser habitual um ex-primeiro-ministro em Portugal ter funções relevantes num cargo político ou partidário. É a primeira vez que tal acontece. Bom, e finalmente pelo facto de se revisitar de uma forma injusta permanentemente o consulado de Pedro Santana Lopes enquanto Primeiro-Ministro. Este orçamento traduz muito daquilo que é a situação económica e social do país. E o Governo tem que começar a ouvir o país. Não é o Partido Social Democrata que está permanentemente a contestar os resultados da política de Governo, a ambição do Governo. Vemos nestes últimos dias, bom, o Sr. Presidente da República, a declaração que fez nos Açores, que foi de uma enorme clareza e contundência quanto à denúncia de que o crescimento económico é de uma mediocridade confrangedora. Isso é muito preocupante. Ontem assistimos a empresários, um dos maiores empresários portugueses, a dizer que este é um orçamento caseiro, sem ambição. Bom, olhando de facto para estes números, o que é que nós constatamos? Constatamos que se fôssemos para a situação de acreditar nas projeções do Governo, tínhamos um crescimento económico no próximo ano de 2,2. O Fundo Monetário Internacional antecipa a possibilidade de ser 1,8. Ao fim de 3 anos de governação, continuarmos a ser o país da Europa que cresce menos. Mas ainda não respondeu à minha pergunta, Dr. Luís Filipe Menezes. Crescimento económico super incipiente. Portugal a divergir da Europa pelo 9º ano consecutivo. Os salários reais, porventura, a caírem... Nesses 9 anos consecutivos, muitos são da responsabilidade do PSD. 9 anos, 6 do PS. 6 do PS em tempo de crescimento económico da Europa, em tempo de estabilidade política, antes do terrorismo internacional, com todas as condições a favor. Mas então como é que nós assumimos as nossas responsabilidades. Agora, 9 anos, votar, então, 6 do Partido Socialista. Ao fim deste ciclo, crescimento económico incipiente, desemprego, salários reais a cair, consolidação orçamental feita da pior das formas, estritamente à custa da carga fiscal, ignorante a redução da despesa pública. O que é que um partido responsável como o PSD poderá vir a fazer? Evidentemente que será contestar esse orçamento, mas não deve ficar por aqui. Ou seja, votar contra? Evidentemente, terá que ter uma contestação concreta, evidente, mas também deve fazer outra coisa, que é colocar de uma forma perfeitamente audível e visível aos olhos portugueses propostas suscetíveis de fazer o relançamento da economia e de perspectivar uma política diferente que seria defendida se o PSD fosse governo, quer no que diz respeito ao crescimento económico e ao relançamento da economia, à promoção do investimento, do emprego, mas também a uma drástica redução da despesa pública através de uma verdadeira reforma da administração. Mas é que o senhor se sente objetivamente obrigado. Vencer as eleições em 2009, vencer as eleições europeias, vencer as eleições autárquicas, vencer as eleições regionais do próximo ano nos Açores, vencer as eleições legislativas. E o senhor não reconhece que o seu caminho até lá é estreito? Considerando que o Partido Socialista está muito confortavelmente nas intenções de voto dos portugueses manifestadas em sondagens. Eu estou habituado a ganhar, eu estou habituado a vencer. Eu venci eleições já 3 vezes com maioria absoluta num universo eleitoral que é do tamanho do Luxemburgo e que, do ponto de vista socioeleitoral, não é propriamente favorável ao PSD em eleições nacionais. E a situação atual é muito favorável. Os 460 mil desempregados que estão lá em casa e que sabem que o atual Primeiro-Ministro prometeu estancar o desemprego e prometeu criar 150 mil postos de trabalho, estão prontos para nos ouvir. Os 60 mil jovens licenciados que estão lá em casa, que tiraram um curso superior com dificuldades, eles e os seus familiares estão prontos para ouvir as nossas propostas. Os funcionários públicos permanentemente vilipendiados, os professores perseguidos, os notários enganados, os enfermeiros despedidos. Mas então o senhor quer agradar a tudo e a todos? Não, nós não queremos agradar a tudo e a todos, mas temos que ter, em relação a todos estes portugueses, a ideia que fomos capazes de colocar um projeto que faz sentido. E esse projeto que faz sentido é um projeto que não implica rupturas, é um projeto nomeadamente com algumas classes profissionais. Tem obviamente rupturas, mas que compagina uma realidade. Não é possível hoje em dia
ter políticas sociais proativas e defender o Estado Social, como eu defendo, sem apostar fundamentalmente em algo que é inevitável, que é no crescimento, no desenvolvimento económico, na produtividade do investimento, que é algo em que o Partido Socialista não está a apostar. Daí que eu, neste Congresso, erigi privatizações de alguns setores de atividade, erigi... É capaz de me dar um exemplo? Dou-lhe um exemplo, por exemplo, toda a área do ambiente, que está totalmente estatizada, desde os resíduos sólidos soberanos, à captação e tratamento de água, ao abastecimento de água, ao saneamento, que em toda a Europa se caminhou para a privatização ou para a concessão do serviço público. Por exemplo, na Alemanha, liderada hoje pela Sra. Merkel e pelo Partido Social Democrata, o setor dito estratégico da captação de água e do abastecimento de água hoje está privatizado a 50%. Havendo uma parcerias público-privadas a funcionar de uma forma perfeita, além de uma outra vantagem. Como sabe, os grandes grupos de construção civil precisam hoje dessa massa crítica do ponto de vista da área de negócio para terem uma consistência que ultrapassa a lógica nacional. Portanto, isso poderia, em uma lógica de privatizações, fortalecer alguns dos grupos portugueses. Doutor Luís Pedro, deixa-me pegar nas tuas palavras de há pouco. Não se compreende como é que ainda o Partido Socialista e o Governo não tocaram na possibilidade de privatizar este setor. Deixa-me... Com um partido como o Partido Social Democrata, que tem as características do ponto de vista socio-eleitoral que tem, que assume com naturalidade o facto de ser um partido diferente, que compagina preocupações sociais, que fizeram com que fosse partido da erradicação de barracas, do 13º mês para os reformados, o partido da sensibilidade social, não é o partido que mete o socialismo na gaveta, mas que ao mesmo tempo foi o partido das privatizações, da delimitação da lei de setores, privilegiando a iniciativa privada, foi o partido que acabou com a loucura da reforma agrária, que um partido como este hoje não continuasse a falar para a sociedade de uma forma abrangente. Fora, na imigração, no som dos trabalhadores mais competentes, não tivemos uma década de desenvolvimento económico e social em Portugal que não demonstrámos que éramos capazes. Será que a nossa geração, a minha, a sua, se resigna a este crescimento indigente? Portanto, quando estamos a falar para todos os portugueses, um bocadinho atrás, nós não somos por esta loucura desta carga fiscal. Se estivéssemos a governar, não era por este caminho que íamos. Nós íamos apostar na redução da despesa pública e íamos promover o crescimento económico. O Partido Socialista não o está a fazer. Portanto, o que é que resultaria se neste momento o Partido Socialista, assentando a consolidação orçamental exclusivamente nos impostos, reduzisse impostos? Tínhamos um déficit orçamental brutal no próximo ano, com todas as consequências que se adivinham do ponto de vista da economia da nossa credibilidade. Portanto, por culpa do Partido Socialista não existem condições. Agora, nós neste Orçamento de Estado, o que é que nós já vamos propor? Vamos propor um conjunto de iniciativas viradas para o relançamento do investimento, através de parcerias público-privadas, naquela proposta que eu fiz de calendarização no tempo de um conjunto de investimentos públicos que fossem acertados numa base parlamentar para retirar discricionariedade às opções de investimento público de acordo com os calendários eleitorais. Do ponto de vista da despesa pública, vamos fazer propostas e indexar a possibilidade de redução de impostos, nomeadamente do IVA e do IRC, à descida da despesa pública. E vamos perguntar ao Partido Socialista duas coisas. Em primeiro lugar, quando é que, de acordo com critérios macroeconómicos, tenciona reduzir impostos? E não ser esse o único critério, o calendário eleitoral. É quando o déficit atingir que valor? Quando a dívida pública atingir que valor? Quais são os critérios objetivos? Bom, e amarrar o Partido Socialista vai ter que dizer aos portugueses quais são os critérios. A segunda questão também é aquilo que eu há pouco dizia. Neste orçamento nós vamos querer saber exatamente quais são as dívidas do Estado a consumidores e empreiteiros, para não estarmos a comprar gato por lebre e a falarmos de um equilíbrio orçamental na ordem dos 3%, quando ele pode ser na ordem dos 3,5% ou 4%. De facto. Quem é o líder que, uma vez eleito num sistema democrático e aberto, não está sob vigilância? Vigilância daqueles que o elegeram, vigilância de interventores que têm mais apetite de combate político. Isso é absolutamente normal. Agora, eu sou o primeiro líder partidário em Portugal a ser eleito por 40 mil eleitores que se pronunciaram nas urnas. Nunca houve um líder da oposição com esta legitimidade. Portanto, eu respondo perante esses 40 mil eleitores, perante os simpatizantes do meu partido, perante os portugueses em geral. Agora, tenho consciência de que a unidade se constrói através de resultados. Portanto, nas próximas semanas, nos próximos meses, aquilo que... Sente-se obrigado a mostrar trabalho. Claro, as pessoas lá fora, os eleitores, querem saber exatamente se estamos a construir uma alternativa, se ela começa a ter sentido. Portanto, eu estou pronto para ser julgado por isso. Sempre fui julgado por isso. Os meus resultados de governação falam por mim. Ainda
o senhor engenheiro Sócrates não tinha acordado para a educação, já tinha escola, já